Eterno Deus, mais uma vez, Senhor, agradecemos o dom da vida. Agradecemos também, Senhor, a Tua graça maravilhosa. Agradecemos tantas coisas que Tens feito na nossa vida, Senhor. No entanto, neste momento, nós queremos também entregar o nosso coração nas Tuas mãos. Queremos ouvir a Tua palavra e queremos ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Prezado irmão, prezado amigo, mais uma vez, e hoje é a nossa última reunião, vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. E para isso vamos usar um texto bíblico de Apocalipse, capítulo 1, verso 7. E a palavra de Deus diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Prezados, o tema central da escatologia do Antigo Testamento é a vinda de Cristo. Os profetas, por exemplo, usam com frequência algumas expressões que são bem conhecidas de nós. Em 2 de Crônicas, capítulo 14, verso 9, fala naquele dia. No profeta Joel, capítulo 2, verso 29, diz naqueles dias. Daniel, capítulo 12, verso 1, fala nesse tempo. Ou também fala no dia de Yahvé. Ou seja, é aguardado como um grande acontecimento decisivo na história da humanidade. E é nesse sentido que nós, como crentes, como povo remanescente, nós também acreditamos na segunda vinda do Senhor Jesus. Por isso, o objetivo desta mensagem é que a nossa fé seja fortalecida e que a esperança que existe no nosso coração seja aquecida e, ao mesmo tempo, se manifeste dentro de nós um forte desejo para nos envolvermos ativamente na pregação do Evangelho. Afinal, Cristo está quase a regressar. E precisamos de nos preparar a nossa família, preparar as pessoas que nós conhecemos, preparar-nos a nós próprios para o encontro com Jesus. É verdade que quando Cristo vier, será um dia histórico. Histórico porque tantos anos o mundo passou dominado pelo pecado. E quando Cristo vier, o pecado irá a terminar. A segunda vinda de Cristo é considerada um acontecimento importantíssimo. Eu sei que o mundo quase que não fala, muitos não acreditam, mas nós, como povo de Deus, o povo remanescente, nós acreditamos e devemos anunciar ao mundo que Jesus vai voltar. Ou seja, Cristo em breve voltará. Quer queiramos, quer não. Acreditemos ou não, Jesus vai voltar. E quando Cristo vier, para uns será o dia mais feliz da sua vida. Para outros, o dia mais terrível da sua vida. Agora depende em que lugar é que nós nos encontramos. Será um evento culminante. A segunda vinda de Cristo será o máximo. Será tão importante, que fará mudar completamente a história deste mundo e o rumo também que o mundo levou até o dia de hoje. Ou seja, será um evento do qual não se pode escapar. Mesmo para aqueles que não acreditam, Jesus vai voltar. Para aqueles que acreditam, Jesus vai voltar. E a partir desse momento, da volta de Jesus, então sim, começa uma nova vida. Todo o planeta será afetado pela segunda vinda. Vejamos, por exemplo, Sofonias, capítulo 3, verso 8. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira,
porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Sofonias, capítulo 3, verso 8. Ou seja, a terra será consumida. Ou seja, haverá o dia do juízo. E o Senhor virá. O Senhor Jesus virá para julgar o seu povo, julgar as nações, julgar os reinos, quem fez o bem e quem não fez o bem. Condenar a infidelidade para com a sua lei, condenar aqueles que desprezaram a morte e a ressurreição de Cristo, condenar aqueles que não quiseram aceitar a mensagem da advertência do advento. Por outro lado, também Deus é justo e Deus não pode deixar que o mundo continue a viver uma injustiça. Deus é justo e na sua justiça Deus condena uns e salva outros. Não porque Deus gosta de destruir, condenar uns e salvar os outros, não. Mas é por aquilo que nós escolhemos, por aquilo que nós aceitamos e por aquilo que pomos em prática na nossa vida. Quando Jesus vier, ao contrário de que outras religiões apregoam, a vinda de Cristo será pessoal e literal. Não será de uma forma invisível, de uma forma local, não. Será para todo o mundo poder ver ou saber. Portanto, será pessoal e literal. Jesus subiu ao céu de uma forma humana e glorificada. E voltará pessoalmente, exatamente dessa forma humana e glorificada. Mas virá com poder e glória, para nunca mais o pecado poder reinar neste mundo. Assim, sabemos que os anjos também acompanharão esse momento da vinda de Jesus a esta terra. Todos os anjos sairão do céu e virão com Jesus. É por isso que será universal, será mundial. Todos verão Jesus voltar a esta terra. Daí que é importante, prezado amigo e prezado irmão, que acreditemos num advento literal, pessoal, que não tenhamos outra ideia ou outra noção escatológica diferente da segunda vinda de Cristo. Prezado irmão, será de uma forma visível e audível. Aqueles que estarão vivos na terra verão Jesus voltar, ouvirão e verão de uma forma visível Jesus vindo nas nuvens do céu para nos levar para junto dele. Voltamos a Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Sim, amém. Apocalipse 1, 7. Jesus advertiu os seus discípulos de que falsos profetas tentariam levá-los a crer numa segunda vinda oculta, silenciosa, misteriosa, com o rapto secreto dos justos. Por exemplo, aquilo que se por vezes fala no arrebatamento secreto. A vinda de Jesus será pública, anunciada com sons de trombeta, assim como no passado era anunciada a chegada dos reis. Quando se anuncia com as trombetas, não pode ser secreta. Mas vamos ler Mateus capítulo 24, verso 30 e o verso 31. E diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do fim do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, verso 30 e o verso 31. Cristo virá de forma gloriosa e triunfante. A sua primeira vinda foi uma cheia de humilhações, mas a segunda será gloriosa. Ele virá com poder e glória. Os anjos o acompanharão. Será um dia extraordinário. Cristo voltará como o Rei dos Reis,
o Senhor dos Senhores. Quando Cristo vier, a sua vinda será cataclísmica. Leiamos 2 de Pedro, diz assim: mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência da imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Ou seja, da mesma forma que o dilúvio aniquilou o mundo antediluviano, assim a segunda vinda de Cristo fará o céu passar com grande estrondo e queimará a terra. A vinda de Jesus será súbita e inesperada. Homens e mulheres serão apanhados de surpresa. O Senhor Jesus empregou várias metáforas para advertir os discípulos sobre isso. Mateus 24, 42, Lucas 12, verso 40, Mateus 25, verso 1 a 13. Por exemplo, o apóstolo Paulo acrescenta a isso a figura de dores de parto de uma mulher grávida. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Sinais no mundo natural. Por exemplo, o que estamos a viver neste mundo demonstram que Jesus está para voltar. Porque Jesus falou nos sinais e disse que era o princípio das dores, antes de Jesus voltar. E nós vemos 1755, o grande terremoto de Lisboa, 1 de novembro de 1755. O escurecimento do Sol, em 19 de maio de 1780. A queda das estrelas, ocorrida em 13 de novembro de 1833. Atualmente, fomes, terremotos, pandemias, tudo o que se passa à nossa volta, lembra-nos de que o fim está a chegar para esta terra. Sinais no mundo moral. Jesus fez uma declaração-chave ao descrever a condição moral nas vésperas da sua vinda. Ele disse, por exemplo, em Mateus 24, verso 12, ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, verso 12. Por isso, essa iniquidade, essa maldade, demonstra uma coisa. Demonstra especificamente a ausência do respeito à lei de Deus. Aqueles que não guardam os mandamentos de Deus são aqueles que mais praticam a iniquidade. E é dessa ilegalidade que emanam, infelizmente, todos os desvios do ser humano. É por isso, prezado amigo e prezado irmão, os nossos pecados vêm como consequência a uma desobediência voluntária à vontade de Deus. E quando essa desobediência existe, resulta em tantos problemas para cada um de nós. Não só o pecado contra o nosso Deus, mas conflitos familiares, divórcios que aumentam, conflitos entre as nações, rupturas sociais, exploração das pessoas, perda de respeito uns pelos outros. Esses são os sinais sociais, os sinais que nos tocam de uma maneira eficaz e nós podemos ver à nossa volta. Parece que ninguém mais tem paciência, parece que ninguém mais tem tempo uns para com os outros. Sinais, aliás, no mundo religioso. O livro do Apocalipse revela o surgimento de um grande movimento religioso de extensão mundial. E vai acontecer que este movimento surgirá um pouco antes da vinda de Jesus. Na visão dada ao apóstolo João, o anjo que anuncia a segunda vinda de Cristo simboliza também esse movimento em Apocalipse capítulo 14, verso 6. Essa própria mensagem indica quando ela devia ser pregada. O facto é que o povo de Deus tem sido ativo e está a crescer ao redor do mundo. E isso mostra a atuação direta de Deus em nosso favor. Considere alguns números que mostram o fortalecimento da pregação do Evangelho. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia proclamam hoje o Evangelho eterno em mais de 216 países em todo o mundo.
Mais de 20 milhões de adventistas se reúnem ao sábado pela manhã para louvar o nome de Deus e durante o dia pregam o Evangelho eterno. O Senhor nos faz um chamado. Nós somos, como a profecia diz, que haveria o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E quando nós vamos ver o testemunho de Jesus Cristo em Apocalipse, diz que é o Espírito da profecia. Então o remanescente de Deus guarda os 10 mandamentos e tem o Espírito da profecia. Duas características que vão identificar o povo verdadeiro antes da segunda vinda do Senhor Jesus. A grande pergunta que hoje fazemos para cada um de nós: estou eu preparado para esse grandioso dia? Será que eu não preciso estudar mais a palavra do Senhor? Será que eu não preciso mais conhecer o Espírito da profecia? Não devo eu manter uma íntima comunhão com Deus? Não precisamos nós essa santidade para obter vitória sobre as fraquezas? Entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele e Ele tudo fará na nossa vida. Precisamos trabalhar de uma forma diligente, de uma forma ativa, progressiva, até à volta de Jesus. Não podemos ser a igreja de Laodiceia morna, não. O Senhor identificou a igreja perto do fim, mas para dizer que não podemos ser assim. É o contraste. Devemos ser ativos, proclamar a mensagem, viver a mensagem e ter sempre Cristo no nosso coração. Que Deus o abençoe, prezado irmão, prezado amigo, de que Deus tem um plano para si. Deus conhece a sua história e Deus chama-o também para fazer parte do povo remanescente. O Senhor conta consigo e conta com cada um de nós. Que Deus vos abençoe. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Pai Santo, a nossa grande esperança é a volta de Jesus. Em breve Jesus voltará nas nuvens dos céus. Os que fizeram o bem vão para a vida eterna e os que fizeram o mal para a morte eterna. Tu nos dás o tempo da graça neste momento, o tempo de escolha. Faremos parte da primeira ressurreição ou da segunda ressurreição? Temos nós consciência dos tempos em que estamos a viver? Conhecemos o caminho que o Senhor nos preparou? Estamos nós ansiosos que Cristo venha? E andamos nós a fazer a nossa parte, pregar o Evangelho a todo o mundo? O Senhor está a contar com cada um de nós. O Senhor espera com a participação de cada um de nós. Em primeiro lugar, de o amar de todo o nosso coração. E em segundo lugar, anunciar a breve volta de Jesus. Que cada um de nós possa ouvir a sua voz e andar retamente nos seus caminhos. Tudo isto te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.